Bem-vindos a um novo episódio do podcast que procura descomplicar a cibersegurança para pequenas e médias empresas. Hoje temos um episódio especial porque temos um convidado especial. Rui Duro é Country Manager da Checkpoint em Portugal. Checkpoint que é um dos maiores fabricantes de tecnologias de cibersegurança. O Rui tem mais de 30 anos de experiência na área de segurança e cibersegurança, quer dentro da Checkpoint, quer noutros prestadores de serviço, grandes integradores de tecnologias e sistemas de informação, e está hoje aqui connosco para partilhar a sua experiência e conhecimento de forma descomplicada e simples. Rui, obrigado por teres vindo. Iniciava com uma pergunta: com mais de 30 anos de experiência, que é o tempo de experiência que tu tens, ou mais, não sei quantos, 30, 35 de experiência, como é que tens visto a evolução da cibersegurança desde os primeiros dias da internet até o panorama atual? Bem, tem sido vejo uma evolução mais do cibercrime e daquilo que são os ataques, do que propriamente uma evolução das empresas. Há uma pergunta muito comum que me fazem, e muito frequente, parece quase sempre a mesma pergunta: como é que é o panorama? A resposta para já e continua a ser a mesma. Há dois grandes grupos, as grandes empresas e as PMEs. As grandes empresas investem muito, estão relativamente preparadas e mesmo assim são atacadas, e aí os motivos são outros. As PMEs não tanto, e continuam a acreditar que não tem nada de valor, e o termo valor aqui é muito importante, porque nós às vezes identificamos como dinheiro, olhamos muito para o dinheiro, mas não, na internet há valor, e valor é dados, valor é informação, valor é acesso, tudo tem outra perspectiva, e este é algo, é um conceito que as empresas têm que levar muito a sério. O que é o valor para quem ataca? E por isso tem evoluído mais a internet e a digitalização do que propriamente o cuidado e a percepção de que temos que ter cuidado com ela. Ou seja, nesse sentido, desculpa, tu achas que as ameaças aumentaram mais do que a forma de reação a elas? Completamente, mas nós estamos novamente... Com a questão do Covid, aconteceu uma coisa. Antes do Covid estava-se a dar a transformação digital. Quando se deu o Covid, foi um chavão que foi criado, porque na internet há sempre estas buzzwords, estes chavões, chamou-se a aceleração da transformação digital. E foi um facto, aconteceu. Não é só um chavão para se criar, para se vender mais qualquer coisa. Neste momento estamos novamente a dar o que eu chamo um salto quântico. Talvez o quântico possa ser um exagero, mas não estamos muito longe disto, porque com a chegada da inteligência artificial, quem ataca vai ter muito mais capacidade, muito mais facilidade, e vai ser muito mais rápido a tirar partido do valor que obtém. Eu vou usar aqui o valor. E isto é um momento de grande preocupação, e tem a ver com esta evolução. As empresas continuam a não ter esse cuidado, a não ter essa percepção desta evolução, e a tecnologia, quer por um lado para o positivo, para nosso bem, quer para o lado negativo, que é para quem ataca, está a evoluir a uma velocidade muito superior àquela que as empresas estão a acompanhar, ou que há o cuidado de evoluir. Tu dirias que essa vou-lhe chamar desatualização tecnológica é o que mais te preocupa no panorama atual das empresas, especialmente nas pequenas, que há bocado diferenciaste muito bem, não é? Esse leque. É de facto aquilo que mais me preocupa, porque continuamos a ver aquela... Isto a mim não me acontece. Eu continuo a ter situações de encontrar empresas que sofreram um ataque de ransomware, conseguiram sobreviver a ele porque foram buscar um backup, e depois de sobreviverem, o que é que eles fizeram? Nada. Ok, estamos bem, estamos safos, vamos continuar assim, continua exatamente no mesmo. Continua a ser mais simples investir numa porta corta-fogo, ou investir numa boa estrutura, do que investir numa boa solução de cibersegurança. E entenda a solução de cibersegurança o todo, não entenda só tecnologia. E é esta mentalidade que provoca a grande maioria dos problemas. Rui, pensando nas pequenas e médias empresas em Portugal, não é? De facto, são 90% do tecido empresarial português. Eles encaram a cibersegurança como uma prioridade real, ou ainda têm aquela mentalidade, como tu dizias, isto comigo não acontece, eu não tenho dados
que sejam importantes. A mim não me atacam. Eu não posso dizer que está tudo exatamente na mesma. Começa a haver uma ligeira evolução. Na nossa área de negócio, nós vendemos principalmente às grandes empresas e também vendemos às pequenas empresas e começamos a ver alguns, pelos nomes, são nomes engraçados, começamos a chegar tipo frutaria ou até mesmo uma funerária. Começa a haver alguma preocupação, mas eu acho que a preocupação vem pela imposição de quem lhes presta o serviço informático, não tanto pela preocupação que as empresas têm ou que acham que aquilo faz parte integrante do negócio e tem que levar a sério essa mesma preocupação. Mas há uma ligeira evolução, mas muito longe daquilo que eu considero que ser o mínimo aceitável para podermos dizer que há uma evolução positiva. Ok. E ainda assim, deixa-me perguntar, quais são os erros mais comuns que tu vês que as pequenas e médias empresas, que os empresários, que os gestores, porque às vezes falamos de organizações e parece que são as organizações que tomam esses erros, não é? Mas no fundo são as pessoas que lá vivem, que lá trabalham. Há muitos. Não tem a percepção que com esta transformação digital e com a digitalização das empresas, a empresa pode parar se tiver um ataque, eles podem ser vários tipos, mas aquele que é mais comum, mais sonante é o de ransomware. Vamos supor que tem um ataque de ransomware, a empresa pode parar. Ele pode ter produto, pode ter pessoas, pode ter instalações, mas não vende porque não tem sistemas. Porque hoje, para meter uma mercadoria num caminhão, eu tenho que emitir uma guia da AT. E se não tiver internet, não tiver sistemas, não emito essa guia. Ou hoje já tem, ou posso não conseguir faturar. Portanto, as pessoas não têm esta noção desta criticidade. Ainda há muito, não há muito tempo, fomos a uma empresa, não podemos chamar uma PME, mas também não podíamos chamar, é uma média portuguesa, okay. E quando se apresentou um orçamento, o parceiro que estava lá apresentou um orçamento para um novo data center, que incluía segurança, e era qualquer coisa como 50 mil euros de investimento. E era uma empresa que necessita dos sistemas, e a administradora virou-se para ele e disse assim, 50 mil euros, com 50 mil euros eu compro o BMW. Portanto, esta acho que é a frase que melhor define as empresas em Portugal. Olham para aquilo como um custo supérfluo que não conseguem compreender qual é o sentido que ele tem e obviamente evitam o investimento. Mas o facto é que isto está a acontecer. Deu-se a desmaterialização, já não há papel, cada vez há menos papel, e tudo é digital e tudo está no digital. Nós hoje temos que comunicar com a Segurança Social e com a AT por via eletrónica, já não comunicamos por papel, comunicamos diretamente a faturação com eles eletronicamente, já não submetemos declarações, aquilo é quase online. E se tiverem um problema, não funcionam. Mas continua esta incapacidade de perceber o custo-benefício destes investimentos. Pois, faz sentido, mas um argumento que nós costumamos ouvir muito dos empresários, nós sabemos que há aqui uma mudança de mentalidade que é preciso, no fundo é se calhar o que estamos a falar, que é trazer a cibersegurança para o topo das preocupações, perceber que a cibersegurança não é um problema de sistemas de informação ou TI, mas é um problema de gestão, de valor, de criação e destruição de valor, mas às vezes também, creio eu, e aí ajuda-nos a perceber, parece que a cibersegurança só pode ser atacada com tecnologia muito complicada, com um grande orçamento, e nós tentamos descomplicar isto e dizer que isto não é verdade. Ou seja, há um conjunto de medidas que se calhar as PMEs podem adotar e que não são assim tão custosas, não? Totalmente de acordo. Obviamente eu trabalho numa área que vende tecnologia e quanto mais tecnologia vender, melhor. Mas uma PME para se proteger se calhar não precisa assim de tanta tecnologia e se calhar não precisa assim de gastar tanto dinheiro. Se bem que a percepção de quanto é que é o dinheiro, se é pouco ou muito, depende muito daquilo que é o valor do seu negócio e daquilo que ele tem. Cibersegurança, isto é um chavão, é quase um lugar comum que toda a gente usa, e eu também, são processos, pessoas, ao contrário, são pessoas, são processos e é tecnologia.
E é importante, estas três coisas são completamente distintas e é importante que as pessoas as vejam como completamente distintas. E uma não substitui. E uma não substitui a outra. Mais tecnologia que ponhas... Nestes anos todos de vida que eu tenho, aquilo que eu vejo, que eu assisto, e por um lado para nós fabricantes é bom, é que tentamos resolver tudo com a tecnologia e esquecemos muitas vezes o que está para trás. É óbvio, pessoas, obviamente que uma pequena empresa pode dizer o seguinte, mas é muito difícil, não tenho recursos e para fazer uma formação à minha equipa, são 10 pessoas, como é que eu os vou formar? Portanto, pode ter esta ideia, que tem o seu sentido. Ou, eu agora não me vou certificar ISO, ou não me vou certificar PCI, ou SOX, ou Basel, ou mesmo agora com o NIS, porque não tenho estrutura, não tenho criticidade para isso. Também é verdade. Mas isto é o exagero e isto é olhar para estas coisas como sendo uma coisa numa empresa grande. Nós podemos fazer exatamente as mesmas coisas em processos mais simples e aplicá-las às pequenas empresas. Um exemplo... podemos educar eu aqui, da mesma maneira que eu gostaria de enfatizar o valor, gostaria de enfatizar o educar. Há uma diferença muito grande para mim, esta é a minha percepção, entre educar e formação. A gente vai ali, faz uma formação e fica o problema e vamos embora e já esquecemos o que se passou. Portanto, educar é mudar a pessoa. Nós andamos 10 anos, 20 anos a ouvir dizer, se conduzir não beba. Isso. Passe nas passadeiras, use o cinto de segurança. Aqueles anúncios não foram feitos uma semana e foram feitos a vida toda para a gente interiorizar. Isto é educar, a gente muda a pessoa, muda o comportamento. Se eu faço meramente uma formação, que eu vou dizer, olha, não deve clicar, não deve... A pessoa diz, ok, faz sentido, eu percebo. No dia a seguir está a trabalhar e vai fazer exatamente o contrário. E as PMEs podem fazer este trabalho, que é educar com pequenas coisas, evitar usar os recursos de forma indevida. Reduz drasticamente o risco para a empresa. E dar algumas e há formações gratuitas, há informação online, o trabalho que vocês agora começam a fazer, o próprio Centro Nacional de Cibersegurança, partilhar essa informação. E não só partilhá-la, como repeti-la com recorrência para que se torne uma formação, e uma educação e não uma formação, e para que nos surja naturalmente e a pessoa se habitua a fazer aquilo. Por isso, educar as pessoas é essencial. Os processos também. Eu para criar processos numa pequena empresa, eu não tenho que, se calhar, nem chamar uma consultora, nem fazer algo muito complexo. Mas há processos relativamente simples e que reduzem drasticamente o risco das empresas. Por exemplo, definir o que é informação importante e o que é informação menos importante. E se calhar é só dizer, aquela base de dados, ou aquela informação, ou o sistema de faturação é extremamente importante, outra informação não é tanto importante. A partir daqui, eu já consigo fazer um processo que é o seguinte: quem tem acesso àquela, quem não tem acesso. Normalmente nas empresas nós temos acesso a tudo está disponível, tudo. Portanto, é um processo. O processo não tem que ser uma norma feita por um crânio, que são 30 páginas e que vem alguém fazer uma certificação. É um processo. Ter um processo claro de boas práticas de utilização do recurso da empresa. Não tem que ser, pode ser 3 ou 4 regras. O mail é para uso profissional, não deve ser para uso pessoal. Automaticamente, se as pessoas perceberem isto, se calhar não vão receber correios indevidos, ou não vão pôr o correio da empresa em sites ou aplicações que não são da empresa, logo há menos probabilidade de receberem outro tipo de atividades. São pequenas coisas, pequenos passos e pequenos processos que não deixam de ser processos e que melhoram significativamente a empresa. Outra coisa que, por exemplo, uma empresa pode fazer, muitas vezes temos, as grandes empresas fazem disaster recoveries e têm planos de recuperação, as pequenas empresas também o devem fazer. E devem-no fazer da seguinte forma: olham para a empresa e dizem assim, qual é o mínimo que eu preciso para continuar a trabalhar se tiver um problema? Portanto, há sempre aquela tentação que é tudo. Não é tudo. Provavelmente é só uma base de dados. Ou é um mail e uma aplicação. E com um mail e uma aplicação, eu monto um escritório ali ao lado, eu consigo. Isto é um processo
Isto é um processo e define claramente e reduz claramente o risco. E então eu posso dizer, ok, então eu vou criar um backup offline desta informação que é crítica. Porque uma das dificuldades que há é, ok, vou fazer backup de tudo, e depois o backup de tudo é uma enormidade que é muito difícil de fazer. Mas se calhar se eu fizer o backup só daquilo que é essencial, se eu tiver um problema e criá-lo offline, ou seja, pô-lo mesmo fora dos sistemas, eu vou conseguir recuperar a minha empresa. Por último, a tecnologia. E a tecnologia deve ser aplicada, cá está, onde é que a minha empresa opera, onde é que eu estou a operar, ok, tenho um mail, tenho acesso à internet, tenho PCs, tenho portáteis, e então e aplicando o princípio das superfícies de ataque, vou proteger aquelas que são as minhas superfícies de ataque e posso de uma forma clara e simples fazer isso. Pegando ainda nos processos, há outras coisas que reduzem, sem tecnologia, drasticamente o risco, que é a password. A password da rede não é a password de toda a rede. Portanto, parece uma coisa banal, mas nos últimos ataques, e naqueles grandes que se conheceu, isto não se tornou público, mas viemos a perceber que quem ataca, os atacantes de ransomware, quando chegam a uma empresa, a primeira coisa que fazem, eles não encriptam. A primeira coisa não encriptam. Estão semanas, às vezes meses na empresa a criar um blueprint da rede, a perceber quem é os sistemas e procuram logo os servidores de backup. E esses são os primeiros que eles querem. Se eu, na minha gestão da empresa, por facilitismo, tenho uma situação que a password de administração do servidor ou da AD é a mesma de password de administração do meu backup, obviamente game over. Eles primeiro vão aos backups, limpam os backups, depois encriptam e agora tentem lá recuperar. Portanto, são pequenos e são processos. E são pequenos processos, são pequenos princípios e que as empresas podem obviamente implementar. O princípio mais básico da cibersegurança, e que às vezes até nem as grandes empresas implementam, o da segmentação. Isto é ridículo. Desculpa, acho que a expressão é mesmo esta. É ridículo ver grandes empresas, já não falo nas pequenas, e não há uma segmentação a sério. E a segmentação não requer grande tecnologia. É efetivamente fazê-la de forma correta e isto reduz o risco drasticamente. Por isso, sem grande tecnologia é possível aumentar muito a cibersegurança. Boa. Ainda assim, Rui, tu há bocado tocaste aí num ponto que me parece muito importante, obviamente uma mudança de mentalidade e sobretudo uma mudança de mentalidade que olhe para a cibersegurança não como um custo, mas como um investimento. E tu que se calhar tens que fazer isto muitas vezes, como é que tu ajudas um gestor, um líder de uma PME a perceber esta relação, a tornar esta relação óbvia, ou seja, que de facto não está só a criar um custo, a fazer um investimento que vai ter um retorno. É muito difícil. Determinar o ROI de uma firewall, vamos simplificar o discurso, de uma firewall ou do antivírus, ou de uma web application firewall, ou de uma proteção do e-mail, ou de uma aplicação SaaS, é muito difícil. É muito difícil. Felizmente, é pelas razões contrárias, mas felizmente, os ataques que têm acontecido ultimamente e o facto de eles se tornarem tão mediáticos veio mudar um pouco, veio ajudar e veio mostrar, porque as pessoas perguntam, então, mas como é que eu evito isto? Evito fazendo assim, fazendo assim. Tem as perdas potenciais do que pelo benefício. Durante anos eu andei a vender o meu peixe, entre aspas, e era acusado às vezes, vocês estão a criar esse cenário escuro e negro para vender, isso é para justificar a venda, nada disto é necessário, isto nunca me aconteceu nada, não acontece nada, porque também os mídias não havia, houve agora uma explosão dos mídias, da internet e da informação. Ultimamente com estes ataques, com os ataques a acontecerem muito a grandes empresas que estão muito expostas e muito próximas, houve essa percepção que afinal tem que se fazer qualquer coisa. Mas é muito difícil passar esse discurso essa ainda. Mensagem, não é? Rui, agora ouvimos todos os dias falar, não há dia que não se ouça falar da diretiva NIS, da DIS 2, mesmo sabendo que a grande maioria das pequenas e médias empresas não vão ser abrangidas, mas podem olhar para a NIS 2 como um referencial a seguir, porque as boas práticas, independentemente de ter que as seguir ou não, independentemente de ter de ser certificado ou normalizado, eu posso ter que as seguir. Estão as pequenas e médias empresas preparadas
não para cumprir a NIS 2, eventualmente uma outra terá que cumprir, mas estão preparadas para seguir este caminho, este percurso e olhar para a NIS 2 como um documento, uma framework de boas práticas de cibersegurança? Eu acho que tudo aquilo que são estas normas, o GDPR e agora a NIS e agora a NIS 2, são extremamente positivos para aumentar a segurança. Uma das, talvez para mim, não é que eu seja um grande especialista em NIS 2, mas um dos fatores que está na NIS 2 que eu acho um avanço muito, muito grande, é o facto de responsabilizar o CEO. Esse para mim são pequenos detalhes que às vezes na regulamentação se consegue grandes ganhos. E o facto de se responsabilizar o CEO, obviamente, se calhar a maioria deles ainda não se perceberam de que aquilo está lá ou o que vai acontecer, mas quando lhe baterem à porta a dizer, olha, você é responsável ou corresponsável ou tem que responder por isso, se calhar aí vai haver uma percepção muito grande. Algo que eu acho que falta sempre à grande maioria das regulamentações é o facto de elas não serem, não sei se o termo é correto, é não serem muito incisivas, não dizerem claramente o que é que deve ser feito. Diz, a empresa deve proteger, ou tem que mostrar que, e isto dá sempre espaço à interpretação, a contratar-se um escritório de advogados que ajuda a interpretar. Portanto, eu julgo que perdeu-se um bocadinho aqui, a NIS 2 podia ser um pouco mais incisiva. Eu lembro-me da PCI, é muito antiga, ela é mais incisiva. Pode estar, se calhar, um pouco até desatualizada, mas é mais incisiva. Diz claramente, tem que ter um nível de firewall, tem que fazer segmentação, tem que ter antivírus, deve fazer backups. Ela é mais... E a NIS 2 deveria ser mais incisiva. Eu acho que, como ela não é assim tão incisiva, se as empresas aplicarem uma série de princípios básicos, conseguem demonstrar que fizeram o melhor possível para se defender. Há um outro aspecto que acho que muitas empresas não estão preparadas e que acho que é um aspecto positivo e que se calhar pouca gente está a olhar pouco para ele, que é: há muita empresa que não seria afetada pela NIS 2, mas pelo supply chain vai ser. Portanto, e há muita gente que ainda se calhar não percebeu isso, que é, se eu sou um prestador de serviços de um grande operador, se ele é NIS 2, eu também sou o NIS 2, que eu sou o supply chain dele. Há muitas empresas, e portanto, isto quer dizer que muitas pequenas empresas e até micros empresas vão ter que cumprir com o NIS 2 e se calhar ainda não se aperceberam que vão ter que cumprir com o NIS 2. Quando as grandes empresas forem fazer a sua certificação e perguntarem, baterem à porta, olha, digam-me lá como é que é, e aí vão ter uma... Porque nós próprios fabricantes começamos a sentir isso, de termos que ser compliance com uma série de normas. Não tive ainda muitos requisitos relacionados com o NIS 2, mas, por exemplo, com a norma DORA, com a DORA, mas já tenho o mercado financeiro a perguntar-me se eu sou compliant com DORA. Portanto, e isto é um aspecto muito positivo, que é responsabilizar a cadeia de valor ou a cadeia de fornecimento toda, e automaticamente expandimos a segurança. As áreas financeiras estão sempre à frente, agora a PCI, como tu falavas, tudo tem mais a ver com a área financeira, está sempre um pouco mais à frente e não fica neste ponto vago que é as medidas técnicas e organizativas, seja lá o que isto quer dizer e o que for. Rui, e agora vem o futuro. Que evolução previsível, nomeadamente em ameaças, para a cibersegurança nos próximos anos? Tu que és responsável de uma área tecnológica, de um grande fabricante de tecnologia em Portugal, como é que vês o futuro da cibersegurança e, em termos de ameaças e dos próximos passos? O futuro era aquilo que eu dizia há pouco. Estamos novamente perante, vamos chamar, um salto quântico. E se calhar o termo quântico é obviamente aqui um exagero, mas que tem a ver com a inteligência artificial.
por incrível que pareça, eu quando se começou a falar em inteligência artificial para cá e para lá, eu disse, bem, isto é uma moda. Nós usamos inteligência artificial há 10 anos, e há 10 anos que nos nossos produtos, primeiro com machine learning, e depois evoluímos para modelos de deep learning e outros. E disse, nós já o usamos, não há nada de novo. Mas, de facto, o facto do ChatGPT trazer cá para fora a ideia, isto disparou uma tendência que tudo agora, e toda a gente está a investir e toda a gente está a olhar para ela, e aquilo que me parecia apenas um barulho, buzz, desculpem lá o anglicanismo, é de facto realidade. E quem ataca está neste momento à mesma velocidade que quem defende a desenvolver ferramentas de inteligência artificial que vão provocar graves problemas muito rapidamente. E ainda é difícil dizer exatamente ou quantificar todas as probabilidades. Há algumas que nós já validamos, por exemplo, fazer análise e processar informação. Neste momento, utilizando a inteligência artificial, quem ataca tem uma capacidade muito maior e muito mais rápida de o fazer do que tinha no passado. Aqueles modelos de ransomware as a service ou malware as a service, que ainda eram um pouco rudimentares agora não. Através da inteligência artificial, não tanto se calhar o ransomware, mas outro tipo de ataques consegue-se, por exemplo, o phishing ou outro tipo, consegue com que sejam muito mais precisos, muito mais verdadeiros e seja mais fácil ludibriar as pessoas e cair nesses mesmos ataques. A inteligência artificial vem trazer isso. No outro dia estávamos numa conferência da Checkpoint e um colega meu descrevia um ataque que aconteceu em que nós fomos atrás, e era um miúdo de 12 anos, que, se não estou em erro, 12, 14 anos, da Líbia, se não estou em erro, e usando modelos de inteligência artificial, tinha lançado um ataque considerável de ransomware e com bastante sucesso. Nós conseguimos chegar à fala com ele e ele dizia, não, eu usei inteligência artificial, usei este motor de inteligência, perguntei isto, fui perguntando aquilo, e ele foi-me construindo e eu lancei isto. Portanto, a inteligência artificial tem um aspecto extremamente positivo para a nossa vida, para quem defende também, nós já o usamos, mas neste momento já estamos a programar a nossa própria inteligência artificial para se adaptar àquilo que vem aí. Só para terem noção, nós para já utilizamos inteligência artificial a 2 níveis. Para detectar ataques e prevenir ataques e antecipar novos tipos de ataques e de padrões. Outro, usando isto como forma de ajudar, por exemplo, quem não tem know-how em cibersegurança a poder trabalhar com produtos de cibersegurança com muito mais facilidade. Mas temos que proteger os nossos produtos, então já estamos a criar firewalls de LLMs. Portanto, o Large Language Model, o ChatGPT é um desses casos. Nós já estamos a criar firewalls que protegem os LLMs, porque todos estes LLMs para já, eu não sei durante quanto tempo, são aquilo que a gente chama, são muito naivos, portanto a gente consegue enganá-los, consegue contar-lhe a história de outra maneira e eles acabam por responder ao que a gente quer. Logo, nós não podemos ter os nossos próprios produtos de segurança expostos a serem vítimas de prompting e ludibriados. Portanto, uma das preocupações a fazer é uma firewall que protege o LLM. Okay. Rui, estamos mesmo a chegar ao fim e antecipadamente agradecendo a tua disponibilidade para partilhares com quem nos ouve a tua experiência e conhecimento de forma simples e descomplicada. Pedia-te muito brevemente uma mensagem final para os empresários e gestores que nos estão a ouvir. Um alerta, uma mensagem final. Bem, seriam várias. Só uma. Primeiro que percebam claramente que têm que fazer qualquer coisa para proteger o seu negócio e se querem continuar a trabalhar. Não, todas as áreas de negócios no país, quer do calçado, quer do vidro, que eram muito, quer mesmo
da roupa, evoluíram tecnologicamente e tiveram que evoluir. Aqui, todos os outros serviços também têm. Tudo é digital, logo tem que perceber que digital, interligado, com serviços de externos, logo tem que haver cibersegurança. Isto não há outra hipótese. Segundo, é muito difícil terem recursos para saber de cibersegurança, logo procurem quem os possa ajudar, empresas que os possam ajudar, especialistas. Se calhar o senhor da loja do fundo da rua que vende o PC ou diz externo ou USB, se calhar não é a pessoa certa para lhe instalar a firewall. Este é outro cenário. Outro, que não tem que gastar qualquer coisa e tem que assumir que parte do seu orçamento tem que ir para a cibersegurança, mas que se calhar não é assim um bicho-papão. Se fizerem, de educarem as pessoas, se tiverem meia dúzia de processos que reduzem o risco e usarem a tecnologia essencial ou mínima para endereçar aquilo que são as superfícies de ataque, a probabilidade de serem atacados vai ser muito menor. Obrigado, Rui. Este podcast faz parte da iniciativa Centro de Competências em Cibersegurança de Lisboa e Vale do Tejo, dinamizado pelo CNCS e cofinanciada pela União Europeia e pelo Estado português, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência PRR.